Olá pessoal, boa tarde, muito boa tarde. Pessoal, essa daqui, ó, essa árvore aqui é uma resistente, né? É uma resistente aí que é bem provável, não sei a idade dela, mas é bem provável que ela tenha aí mais de 150 anos, pessoal. Pois é, pessoal, devido à brutalidade aí do que aconteceu aí no quarto vídeo, no finalzinho ele parou de gravar, né? Então o equipamento ficou travado, né? Acho que bugou, né? E tem um vídeo gravado nele, né? Que seria o fechamento do conhecimento, né? Que eu tenho, né? Sobre um projeto do meio ambiente. Então, devido a essa brutalidade, pessoal, eu vou mandar um abraço aí para todas as pessoas que não me conhecem, que vão me conhecer daqui para frente, né? Um abraço do tamanho dessa gigante aqui, ó, o tamanho da natureza. Perdão aí pela brutalidade, tá, pessoal? Eu realmente não sei mexer muito bem com essa tecnologia. Eu vou me esforçar muito para aprender mais, né? Porque eu não consegui acompanhar essa tecnologia. Então desculpa aí, tá, pessoal? Mas então, eu vou falar muito rápido, pessoal. Eu tô na câmera de outro telefone do meu filho. É que o meu é mais simplesinho, né? Mas eu vou resumir também bastante, pessoal. Não era para resumir, mas tem que resumir um bocado, porque esse assunto do meio ambiente, pessoal, ele é um assunto contínuo, né? Então, assim, não adianta eu ficar falando toda a vida e não fazer um fechamento do conhecimento do que é preciso para fazer, pessoal. Porque não só hoje, mas por exemplo, quem assistiu, que vai assistir o primeiro, o segundo, o terceiro, até o quarto vídeo, talvez não vai entender nada do assunto, né? Mas vai ser contínuo, mesmo eu fechando esse assunto aqui hoje, nesse vídeo, o assunto do meio ambiente não para, ele é contínuo. Da mesma forma que a preservação era para ter acontecido desde lá do primeiro guardião do planeta que percebeu que ele descobriu que a encosta do rio não era assim para ser desmatado igual aconteceu, né? Então o primeiro guardião foi ele que iniciou, né, tudo. A luta dele passou para o próximo, o terceiro, o segundo, o terceiro, o quarto, né? E eu entendo que a quarta geração é a nossa, tá, pessoal? Pelo conhecimento que eu tive lá com o último guardião do meio ambiente que teve ali até em 2008, 2009, não sei. Ele era a quarta geração. Então eu entendo que nós hoje somos a quarta geração, pessoal. Então a geração do primeiro guardião do planeta, pessoal, do meio ambiente como um todo, ele se preocupou ali antes de acontecer o desmatamento, tá, pessoal? O desmatamento foi, foi muito positivo para os interesses econômicos. Mas para o equilíbrio do planeta, pessoal, todos nós sabemos aí, da nossa geração de hoje, que nós estamos aí sofrendo com esses climas ambientais, altas temperaturas, né? E acidentes ambientais que foi causado aí. Eu posso falar de certeza que todos os acidentes ambientais que aconteceram aí nas encostas dos rios, no mundo inteiro, pessoal, acidente ambiental causado pela mão do homem, tá, pessoal? Pelos interesses econômicos. Então, realmente, os interesses econômicos levou ao planeta ao colapso. Mas, da mesma forma que Deus deu a inteligência para o homem avançar desse jeito até hoje, pessoal, Deus também dá inteligência que vai muito além daquilo que nós possamos fazer. É por isso que nós, seres humanos, nós temos uma inteligência que vai muito além daquilo que nós imaginamos, entendeu? Infinitamente. Então, tem muitas inteligências que se destacam muito aí, né? Igual músicos, né? Que se destacam,
rapidamente essa história aí, né, no mundo da... Eu nem sei falar direito essa palavra aí, pessoal, mas pessoas que ficam famosos, né, pessoal? Então é do mesmo jeito que Deus deu a inteligência para essas pessoas que têm o dom, né, de ser famoso, o dom de todas as tecnologias. Então é isso aí, Deus dá a inteligência para nós também avançarmos na natureza, no meio ambiente como um todo, como aconteceu negativo, pessoal, que de muitas gerações para cá, o meio ambiente avançou em direção negativa. Então nós temos inteligência que vai também pelo caminho da natureza positiva. Então lá atrás, pessoal, o primeiro cientista lá atrás, ele se preocupou com a natureza positiva, porque ele sabia que a natureza negativa, a vida longa no planeta não é longa não. Nós que estamos hoje aqui, a nossa geração que estamos hoje aqui, muitas gerações depois da nossa tem que chegar aqui, pessoal, e topar o planeta do jeito que estava. Eu sei o seguinte, que a nossa geração não tem culpa do que aconteceu, e também o pessoal que desmatou a floresta, pessoal, muitos também não tem culpa não, porque eles não sabiam. Eles não sabiam o que ia acontecer não, tá, pessoal? Então assim, eu vou voltar um pouquinho lá atrás, tá, pessoal? Eu não vou falar muito aqui, prometo. Eu vou fazer um resumo, né? Eu tenho outro vídeo gravado e eu vou fazer de tudo para gravar, para postar ele, né? Mas realmente eu vou fechar aqui. Mas assim, é igual assim, o meio ambiente, pessoal, as encostas dos rios, de todos os rios do planeta, tem uma diversidade de rentabilidade que pode acontecer nas encostas dos rios sobre o reflorestamento. O reflorestamento ele vai ser rentável. Muitos proprietários às vezes vão achar que eles vão perder as encostas, né, onde vai ser reflorestado, mas muito pelo contrário. O reflorestamento que vai acontecer, que pode acontecer, que essa é a luta, né, de reflorestar as encostas dos rios, em todos os planetas, vai ser rentável ali toda a área. Pode ser, tem diversas rentabilidades que pode vir o turismo, né? Quem conhece aí o turismo nas montanhas, né? Aquele chalezinho que é feito. Então o reflorestamento dentro das encostas dos rios, pessoal, vai ser um reflorestamento, uma floresta que vai poder ser visitada por turista, né? Então cada proprietário vai ter ali o seu chalezinho ali, que ele vai poder construir ali o seu chalezinho, sua área de pesca, porque as águas aumentando do rio, pessoal, os pescadores, as pessoas que gostam de vir para acampar nas encostas do rio para pescar, passar a noite, passar a semana, passar umas férias, é isso aí, pessoal. Então tem muitas outras coisas, outras culturas também que pode ser feito. Por exemplo, lá atrás a luta, né, que muitos estavam tirando floresta, essas grandes árvores igual essa daqui, ó, tirando para comércio, né? Então os madeireiros aí, que tem muitos ainda no planeta e no mundo todo, os madeireiros, por exemplo, a participação deles vai ser muito importante, porque tenho certeza que eles compram hoje madeira muito cara e até muito difícil de conseguir. Então, por exemplo, o reflorestamento nas encostas do rio pode ser em árvores como essa daqui, que daqui a 30 anos, 20, 30 anos, 40, 50 até mais, e outras árvores que crescem mais rápido, também pode ser rentável. Por quê? Um grande fazendeiro que tem uma encosta grande no rio, ele vai fazer um reflorestamento com essas árvores grandes, que pode ser retirada daqui a 30 anos, 20, mas documentado, que contrato feito, registrado, que quando ele for tirar esse pé de árvore, ele planta 10 ou planta mais, algo desse tipo. Então isso aí, pessoal, é a vivência dos índios, a escola que os índios nos ensinam. Por quê? A vida dos índios é assim, pessoal, na natureza, eles não agridem a natureza. Eles não tiraram nada da floresta não, velho. A área agrícola deles é assim.
A mandioca, por exemplo, eles plantam um pé de mandioca, eles descobriram o tempo que leva para a raiz da mandioca dar. Então, pessoal, eles sabem que eles plantam pé de mandioca hoje, daqui a um ano, a 8 meses, eles tiram. Mas quando eles tiram um pé de mandioca, eles plantam 10, e é por isso que nunca falta para eles. Então, essa técnica, pessoal, dos índios, algumas coisas do agro, que está no agro aí, tem essa técnica sim. Entendeu? Às vezes o pessoal lá, o produtor, nem sabe, não tem esse conhecimento, que os índios trabalhavam assim, né? Mas a força do agro, pessoal, a força do agro ainda tem muita coisa ainda que pode ser muito rentável ainda, que não é explorado, pessoal, nas encostas dos rios. Então, pessoal, é isso aí, tá? Então, pessoal, por exemplo, o conhecimento lá atrás dos cientistas, os cientistas ambientais, criaram um projeto do meio ambiente que pode trazer sim o equilíbrio positivo do planeta como um todo, pessoal. Eu vou ter que resumir mesmo aqui, pessoal, porque isso é muito longo. Eu sei que é um impacto muito grande, tá, pessoal? Da mesma forma que muitas gerações sofreu impacto ambiental negativo, pessoal, são muitos anos, não são de agora não, todos nós sabemos. O impacto ambiental negativo vem desde quando terminou, desde quando iniciou o desmatamento, tá, pessoal? Então, só para todo mundo, para a galera entender, pessoal, principalmente aí os amantes da natureza, que entender esse assunto, por exemplo, foram muitos anos da resposta negativa do meio ambiente, né? Então, eu sei o tamanho do impacto, o tamanho de ser difícil a gente iniciar essa luta, tá, pessoal? A luta já foi iniciada, tá, pessoal? Devido aí proprietários que fizeram aí o reflorestamento aí dentro das suas chácaras, né, do seu quintal, da sua casa. Então ali já é um exemplo de que funciona, vai funcionar. Só que para o equilíbrio do planeta, pessoal, o reflorestamento que aconteceu aí não faz efeito. E tudo que é feito na Amazônia, no Congo, na Indonésia, na África, nessas grandes florestas ainda que tem aí, pessoal, desculpe falar isso, mas é o resto da floresta que ficou no planeta, pessoal, para as regiões onde não tem floresta, tudo que é feito lá, de preservação lá, é muito bom, mas não é bom para a região ali, tá, pessoal? Mas para as outras regiões, longe da Amazônia, longe do Congo, longe da África, enfim, como um todo, não faz efeito para o equilíbrio do planeta, não faz. Então, pessoal, eu falo o seguinte, que o conhecimento que eu tenho lá de trás, pessoal, é que a porcentagem de água potável que Deus deixou pra gente é muito grande, pessoal, em uma larga escala. Então a agressão em larga escala que aconteceu, devido a essa agressão, as pequenas reservas que estão aí no mundo afora, não faz efeito. Não faz efeito. Então eu falo o seguinte, que hoje se a nossa geração de hoje não tomar uma atitude de reflorestar as encostas dos rios em todo o planeta, eu falo o seguinte, que é o fim. O planeta está em colapso, não aguenta mais, entendeu? Essa é a bronca. É a bronca devido aos conhecimentos lá atrás, né, dos cientistas ambientais, independentes, tá, pessoal? Eles não faziam parte de órgãos públicos. Então, aqueles cientistas independentes que lutou para que as encostas dos rios não fossem tiradas, o objetivo deles era esse, tá? De não tirar as florestas das encostas dos rios, que fazia parte da porcentagem de água potável do planeta, que Deus colocou ali para toda a vida do planeta, pessoal.
né? Só nós somos seres humanos não, para toda a vida que existe no planeta. Então, pessoal, esse pessoal, os 4 cientistas que lutou para que isso não acontecesse, eles não conseguiram o objetivo deles, tá, pessoal? Então, graças a Deus, o último cientista, eu tive conhecimento com ele, tive contato com ele. Eu era bem novo na época. Eu sou de 73, então quando eu comecei a conhecer ele e gostar do assunto, ele já tinha uma idade bem avançada, tá, pessoal? Eu não sei falar a idade dele. Ele era um padre, né? E conhecedor do meio ambiente, de um modo geral. Então, assim, era bem interessante as palestras que ele dava ali nos anos 80, bem antes dos anos 80, tá, pessoal? Desde a luta dele, bem antes dos anos 80, ele já falava, dava as palestras nas regiões onde ele ia. Então, por exemplo, nos anos 80 foi onde eu conheci ele. Então foi aonde que eu comecei a prestar atenção e gostar muito do assunto, né? Porque eu já tinha ali alguma coisa ali que eu fazia, que a gente observava que era bom ali para a região, a área onde a gente plantava o arroz, né? Então, graças àquelas barragens que a gente fazia para plantar arroz, o padre entendeu que aquilo dali poderia sim trazer, em grande escala, né, trazer o equilíbrio do planeta. Porque a luta dos guardiões lá atrás, pessoal, o primeiro e o segundo guardião, que foi muito importante deles, a luta deles, mesmo eles não ter conseguido alcançar o objetivo deles, eles conseguiram passar de geração para geração, chegou até a 4ª. Então, os primeiros guardiões, eles lutaram para que a nossa geração, as gerações que vinham depois deles, conhecesse a natureza acima da média. Então eles não conseguiram. Então, desde muitos anos, pessoal, imagina só quando começou o reflorestamento, o desmatamento, né? Então, desde aquela época, quando começou o desmatamento, até hoje, são muitos anos. Então, alguém lá atrás, pessoal, se preocupou com as gerações futuras, que seria uma da nossa. Então, nós somos a geração que ele se preocupou de conhecer a natureza acima da média. Infelizmente, nós não conhecemos. Até mesmo quem tem mais de 100 anos aí, pessoal, não conheceu a natureza acima da média. A natureza acima da média, pessoal, é aquilo lá na Amazônia. Em geral, no planeta todo. Né? É claro que nós, às vezes a pessoa vai pensar, mas não, vamos ter que viver igual índio. Não, não é igual índio, pessoal. Era apenas 1% da floresta, nas encostas dos rios. Esses são os pontos estratégicos da luta deles, pessoal. Eles tinham os pontos estratégicos de segurar a floresta nativa, as encostas dos rios, as nascentes. Não era para ter tirado. Então hoje, a população hoje, pessoal, eu falo população, mas de modo geral, as inteligências políticas do mundo inteiro, pessoal, não é só do Brasil, não. As inteligências políticas, pessoal, inteligências econômicas aí, não conseguem entender o que é preciso para fazer, né? Para trazer de volta o equilíbrio. Mas assim, eu sei que tem pessoas que talvez tenham a intenção de trazer o equilíbrio de volta, mas não sabe o que fazer. E eu falo com todo vigor, pessoal, que o único caminho para trazer o equilíbrio de volta, e pode não demorar muito, é o reflorestamento. Esse é o caminho, o reflorestamento. Eu espero muito, pessoal, que a gente consegue 1% do reflorestamento das encostas do rio. Mas é claro que se o reflorestamento vir acima da média, pessoal, vamos supor que o proprietário quiser reflorestar a propriedade dele acima da média, né? A natureza vai nos dar resposta positiva acima da média. Então é muito interessante isso aí, pessoal. E isso aí, a gente tem exemplos que funcionam. Não adianta um crítico aí dos políticos, né? Qualquer crítico que chegar aqui e falar que não tem jeito, a gente vai até o fim assim mesmo, né? Eu falo mesmo, não tem jeito não. Eu não vou nem abrir espaço para falar aqui comigo aqui nesse canal aqui. Não vou abrir. Eu não vou responder críticas desse jeito. Críticas positivas, sim. Vai ter um espaço.
a qualquer momento, quiser participar aqui, ser ajudar a história, né? Ajudar isso aqui. Então, por exemplo, os críticos, às vezes a pessoa vai achar que não tem jeito mais, mas tem sim, pessoal. Porque Deus em primeiro lugar, Deus deu essa inteligência para a gente avançar positivamente. Infelizmente, as inteligências econômicas aí, políticas do mundo inteiro avançou muito, mas foi negativo para a natureza e para toda a vida. Entendeu? Para toda a vida que existe no planeta, está sofrendo e vai sofrer muito. Então é isso aí, pessoal. E eu vou deixar uma mensagem aqui que os cientistas sempre falaram lá atrás, né? Até os índios também, esse conhecimento com os índios, que quando eles viram que eles não iam ter condições não iam conseguir os objetivos deles, né? Então eles sempre falavam que o homem deveria derreter o gelo primeiro e não desmatar primeiro, porque o desmatamento ele atrapalha, ele muda o clima do planeta, pessoal, como aconteceu aí. A nossa geração demorou muito para perceber isso, né? De perceber que o clima mudou por causa de desmatamento. Às vezes, tem muitas vezes nem consegue aceitar isso. Mas realmente é isso aí, pessoal. Lá atrás, os cientistas eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje, mas eles sabiam que o desmatamento iria acontecer um degelo. O degelo lá onde a parte do planeta é congelada. Então tudo aqui dali tem tudo a ver com as florestas das encostas de todo o planeta. Então é isso aí, pessoal. Aí tem muitas outras coisas que eu vou falar depois, tá, pessoal? Mas eu vou falar em um outro vídeo, eu vou falar de novo. Igual eu estava falando, o meio ambiente, o assunto do meio ambiente, ele é contínuo. Então mesmo depois que a gente conseguir reflorestar todas as encostas dos rios, é contínuo, tem que ser contínuo, a gente não pode parar, né? Então é isso aí. Pessoal, ficou muita coisa para trás, eu não sei quanto tempo tem esse telefone que também grava, não sei, eu tô com medo dele gravar, bugar também igual o outro, aí parou, aí para tudo. Mas é isso aí, pessoal, mas tem muitas outras coisas, igual por exemplo, eu agora tô meio tenso, eu tô meio, eu que tô bugando agora, né, pessoal? Mas é isso aí, pessoal. Então, o que eu quero mostrar para todo o planeta, toda a população do mundo inteiro, pessoal amante da natureza, até quem não tem o conhecimento do meio ambiente, quiser abraçar essa causa, pessoal, é muito interessante. A cada atitude, né, que nós tomarmos em favor do reflorestamento, né? Então, positivo, pessoal, pode ter certeza que as regiões onde vai ser feito, a água do rio, ela vai aumentar, tá? Então, assim, os nossos olhos vão ver a água do rio aumentar. Então, quando as futuras gerações chegar aqui, pessoal, vai estar tudo pronto. O meio ambiente vai estar bem mais estabilizado. O que não pode acontecer negativo continuar indo do jeito que está, pessoal. A nossa geração de hoje tem o compromisso de trazer o equilíbrio do planeta. E Deus deu inteligência a isso aí, tá, pessoal? Eu tenho muita coisa, tenho certeza que mais outras pessoas também têm ideias melhor que a minha. Que a função aqui, pessoal, é trazer ideias, tudo que for de bom para o reflorestamento da natureza, para o equilíbrio do planeta, pessoal. Por favor, vamos unir forças aí para poder avançar sobre isso aí. Eu sei que é difícil tomar atitude, pessoal, os proprietários, né? Eu sei que é difícil porque eles acham que vão perder, mas não vai. Por exemplo, ali nos anos 80, ali, pessoal, eu que tinha a ideia de uma geração de energia. Essa geração de energia, eu tive conversando com o padre, que era um projeto de trazer uma rentabilidade para o projeto do meio ambiente, né? Para que ele consiga se manter. Mas tem muitas outras empresas, né? Então, madeireira,
outras indústrias de fábrica de suco, né? Porque o reflorestamento pode ter fruta, né? Algumas áreas pode ter frutas. O cacau também tem muitas outras coisas, tá, pessoal? Que pode ser plantado nas encostas dos rios. Não precisa ser uma árvore como essa daqui, né? Mas se for como essa daqui vai ser muito bom, tá, pessoal? Mas pode ser outras também. Então é uma diversidade, pessoal, de o que a natureza nos oferece aí nas encostas dos rios. Então é isso aí, pessoal. Eu peço perdão pela minha atenção aqui, mas eu acho que eu vou parar aqui, pessoal. Tem outras coisas também que eu deveria falar, mas eu não sei como é que está o espaço aqui, não sei, eu nem sei se está gravando ainda, mas é isso aí, pessoal. Tô lembrando aqui, tá, pessoal, porque são umas coisas lá atrás que aconteceu. A gente via a palestra, quando eu assistia a palestra do padre, ele sempre falava que ele escutava história, né, e nos anos 80 ainda acontecia de a famílias derrubar mata, né, até ali nos anos 80, 70, 80 ainda o pessoal derrubava muita mata ainda, como derruba lá no Amazonas. Mas aí então, naquela época ali nos anos 80, pessoal, ele sempre falava que a população ali, quando chegava para cortar um pé de árvore igual esse aqui, ó, primeiro eles enjoelhavam no chão e choravam, né, pedia perdão para Deus, porque eles sabiam que estavam fazendo errado. Então eles pediam perdão para Deus aí, que eles sabiam que estavam fazendo, mas só que eles recebiam ordem, entendeu? Eles recebiam ordem de alguém maior, né, uma autoridade, para cortar o pé de árvore, para fazer árvores agrícolas, até mesmo nas encostas do rio, que acontecia ainda ali nos anos 80. Então é isso aí, pessoal. Pessoal, essa gravação aqui eu não sei, ficou bem tenso, porque eu tô com medo de ficar travado, o outro já ficou travado, mas vamos ver como é que ficou aqui, tá, pessoal? Mas eu vou melhorar o sistema aqui, a câmera, né? Não vai ser agora, tá, pessoal? Mas mais pra frente um pouquinho eu vou estar melhorando. Mas é isso aí, pessoal. Eu vou fechar aqui então. Ficou muita coisa para trás que eu queria falar, mas infelizmente não vai ficar para os próximos vídeos aí, tá, pessoal? Então daqui para frente agora, pessoal, eu vou estar indo na propriedades aqui perto, mostrando de exemplo o que pode ser feito. O reflorestamento que o proprietário ali fez dentro da sua propriedade, a nascente voltou. Então eu vou estar mostrando aí algo desse tipo aí, tá, pessoal? Então desde já, muito obrigado e um abração aqui do tamanho da natureza aí, tá, pessoal? Pela brutalidade aí. Eu quero dizer que eu não sou palestrante, nunca fui palestrante, mas aqui, enquanto não chegar um palestrante aqui, pessoal, porque eu deixo aberto aqui, fica o convite aí para qualquer pessoa aí da área do meio ambiente, até quem não for da área do meio ambiente, mas qualquer pessoa que se interessar pelo assunto, abraçar essa causa positiva até o fim, pessoal, pode ter certeza que eu estarei de braços abertos aqui, tá, pessoal? Alguém que pode apostar esse vídeo, repostar quantas vezes quiser, pessoal, os 4 cantos do planeta. Então é isso aí, pessoal. Eu vou falar o seguinte, que os guardiões do planeta lá atrás, eles lutaram desde o início da vida deles, quando eles começaram a ter o conhecimento do que eles tinham que fazer. Eles não pararam, eles lutaram desde aquele princípio deles lá, lutaram até o fim, pessoal. Mesmo eles não conseguiram o objetivo deles, até o 4º, não conseguiu o objetivo deles. Então hoje, pessoal, eu sinto na pele, eu consigo entender o que eles sentiam lá atrás. Por exemplo, quando eu conheci o padre, o padre já tinha, ele tinha, eu não sei a idade não, mas só que eu acho que ele já tinha beirando uns 70 anos ali ou mais. Então hoje eu consigo entender o que ele sentia naquela época, porque ele já sabia que os conhecimentos dele, a luta dele não ia avançar sobre as inteligências políticas, né?
Ele tinha esse saber, que o conhecimento dele não ia conseguir entrar dentro das inteligências políticas, porque os interesses econômicos estavam batendo muito forte ainda até hoje. Então, a mesma preocupação que eles tinham lá, pessoal, eu tenho hoje. Eu tenho hoje sim. Então é por isso que eu vim hoje aqui para essa tecnologia, essa máquina, essa gravação no telefone, registrando aqui, vai ficar registrado esse conhecimento. Então eu tinha muito medo de eu não conseguir vir aqui gravar, escrever, deixar escrito, acaba. Então eu vou deixar registrado aqui, eu vou passar para o pendrive também. Então vai ficar registrado aqui essa história do conhecimento raiz atrás, um projeto do meio ambiente que pode sim trazer de volta o equilíbrio do planeta. E eu, pessoal, desde os anos 80, acho que eu tinha 8 anos de idade, eu sou de 73, então em 80 acho que eu tinha 8 anos. Então desde 8 anos de idade eu iniciei a luta e vou até o fim, tá, pessoal? Eu não vou desistir, mesmo que essa luta não entrar dentro das inteligências públicas, pessoal, pode ter certeza que eu vou estar aqui até o fim. Eu tenho fé de que esse projeto vai vir trazer o equilíbrio de volta do planeta. Mas eu garanto o seguinte, que eu sozinho, pessoal, a minha fé sozinho não vai trazer o equilíbrio do planeta de volta não, pessoal. Porque tudo isso depende de um conjunto, né, principalmente dos proprietários. São muitos fatores. Os proprietários são os donos aí das encostas dos rios. E eu já deixo falado aqui que os proprietários não precisam esperar uma ordem do governo, não. Não precisa esperar uma ordem do governo para vir reflorestar aqui, não. Ele pode reflorestar quantos ele quiser, sem receber ordem. Mas eu deixo também, pessoal, aberto para as inteligências públicas, qualquer inteligência de qualquer canto do mundo que quiser participar, juntar força aqui, vai ser muito bem-vindo. Desde já, muito obrigado aí, tá, pessoal? Pessoal, eu tô preocupado aqui, olhando para trás direto aqui, que aqui nesse pé de árvore aqui mora uma cobra, né? Uma jiboia grande e um largato. E a jiboia, quando ela me vê, ela avança para cima de mim. ela avança, ela fica brava comigo. Pode ser em qualquer lugar que eu já encontrei ela aqui, ela vem para cima de mim. Porque uma vez ela estava dentro do galinheiro e eu peguei ela. Na hora dela dar o bote num pintinho lá, eu peguei ela e botei do lado de fora. Então eu acho que ela não gostou. O animal é isso aí, né? É a revolta dele. Mas ele tá aí. Ele tá dentro do buraco aqui, pessoal. Tá o largato e a jiboia ali dentro. Eu não sei como é que eles estão ali dentro morando ali. Mas tá os dois ali. Eu vi os dois entrando. Então tá jóia, pessoal. Um abração aí do tamanho da natureza aí. Muito obrigado aí.